Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. Hoje nós encerramos essa série de mensagens marcados pelo amor. A gente veio conversando ao longo deste mês de outubro sobre o fato de que nós sempre somos marcados por algo, por alguém, por experiências. E nós demonstramos, nós acabamos por transparecer essas marcas. Seja você intencionalmente fazendo isso, ou você até querendo esconder suas marcas, elas estão aí. Elas têm a ver com o seu sotaque, da sua região de origem. Elas têm a ver com as histórias que você traz, que seus avós contaram para você quando você era criança. As marcas, elas nos distinguem das outras pessoas. As marcas que você tem distinguem você da pessoa que está sentada aí do seu lado. As marcas que você tem distinguem você do seu cônjuge, que talvez você, com quem você está casado há 20, há 30 anos. Pessoa que você ama e que você conhece profundamente, mas que você tem marcas que são distintas dessa pessoa que você tanto ama e que convive com você há tanto tempo. As marcas, de fato, elas nos distinguem. Nós falamos ao longo dessa série de mensagens que o amor de Jesus, ele nos marca de uma forma especial. Talvez, quando nós falamos em marcas de Jesus, do amor de Jesus, na sua cabeça vem algum pensamento, alguma reflexão que aponta para a religião. Para a religião A, B ou C. Talvez quando você pensa na marca ou nas marcas do amor, você pensa numa igreja, assim, numa igrejinha bem padrão, que uma criança ali é capaz de desenhar. Talvez você pense em algo religioso, em um líder religioso à frente falando de algo. Mas ao longo dessa série de mensagens nós estamos falando e repetindo que o que nos marca de fato como discípulos de Jesus não é a igreja a qual você pertence, não é a religião que você nasceu, que você valoriza tanto porque seus pais ensinaram você a valorizar. O que marca você, o que nos distingue como discípulos e discípulas de Jesus é o amor. É o amor. Nós fomos e somos continuamente marcados pelo amor. E marcados pelo amor, nós podemos compartilhar com as pessoas que nos cercam sobre o amor. A lógica não é você ter sido marcado ou marcada pelo amor de Jesus e aí você marca as outras pessoas com a falta de perdão, você marca as outras pessoas com o ódio, com a indiferença. Não. A lógica é, se você foi marcado pelo amor, por Jesus Cristo, então você marca também as outras pessoas com este amor. E ao longo dessa série de mensagens, nós falamos à luz de um acróstico. Nós usamos essa expressão amor para trabalhar 4 hábitos que eu e você podemos ter para que de fato demonstremos para nós mesmos e especialmente para as pessoas que nos cercam que fomos e estamos sendo marcados pelo amor. O primeiro hábito que nós conversamos foi o de atentar, o de estar atento às pessoas que nos cercam. Com quantas pessoas você se relaciona durante a semana? Com quantas pessoas você trabalha? Com quantas pessoas você interage? Intencionalmente ou não ao longo das suas semanas. Esteja atento ao que as pessoas estão dizendo, atento ao clamor dos seus amigos, colegas de trabalho, porque eles estão passando por crises existenciais gigantescas e precisam desse amor. Esteja atento. Uma segunda coisa que a gente falou foi a respeito do mesar, estar à mesa.
estar à mesa com pessoas que estão precisando deste amor. Como que nós podemos fazer isso? Convidando um amigo, uma amiga, um colega de trabalho para almoçar em algum lugar durante a semana, convidando para vir na sua casa tomar um café da tarde, para comer uma pizza à noite. Quando nós estamos ao redor da mesa, o hábito de atentar, ele se torna mais tranquilo, porque é tranquilo, ao redor da mesa você fala e ouve, você ouve e reverbera. Esse diálogo ao redor da mesa, ele pode ser usado para que nós marquemos as pessoas que nos cercam com o amor com o qual nós já fomos marcados. E na semana passada nós falamos sobre ofertar. Nós deixamos claro que não estávamos falando sobre dinheiro, sobre ofertar um valor financeiro, não. É ofertar o nosso tempo, ofertar os nossos serviços, dar um presente para alguém, se importar com alguém a ponto de ir na direção dessa pessoa intencionalmente para, com um presente, aproximar, conectar essa pessoa de Jesus Cristo. Hábitos que nos marcam. E hoje nós vamos conversar sobre repartir. Sobre repartir especificamente aquilo ou quem tem nos marcado. Repartir a vida de Jesus Cristo. E nós precisamos entender uma coisa, que isso aqui, gente, é um percurso. Então imagina o seguinte, talvez você diga assim: Carlos, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida e eu não tenho problema nenhum em repartir Jesus Cristo. Eu falo até demais. E aí eu converso com as pessoas e eu compartilho sobre Jesus com pessoas que eu nem conheço. Se você faz isso, ótimo, continue sendo assim. É um dom que Deus deu para você, porém, nessa série de mensagens eu quero convidar você a repensar que existe um percurso para que você possa repartir. O que nós estamos propondo aqui, à luz da sabedoria bíblica, é que eu só tenho o direito de repartir sobre Jesus com um amigo, colega de trabalho. Eu só tenho o direito de falar do que Jesus fez na história com o meu vizinho. Eu só tenho o direito de falar a respeito do que Jesus está fazendo na minha vida com os meus colegas, quando antes eu estou atento ao que eles estão passando. Quando antes eu estou mesando, compartilhando a mesa com eles. Quando antes eu me importo com eles a ponto de dar um presente, de ofertar um serviço, de presentear essa pessoa, então eu ganho direito, eu ganho a credibilidade. As pontes estão suficientemente construídas para que eu possa repartir sobre Jesus. E é sobre isso, gente, que a gente vai falar hoje, sobre repartir. E eu quero que você olhe para esse acróstico, que você pense a respeito disso. Não tenha dúvidas, se você está aqui pela primeira vez, se você está neste lugar ou numa comunidade cristã, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, você já tem muito o que compartilhar, muito o que repartir com as pessoas que cercam você. Porém, repartir não é o primeiro hábito. Repartir é o desdobramento de outros hábitos, conforme a gente tem conversado. Se você gostaria de conferir, você pode acessar no YouTube, Ático Curitiba, e dar uma olhada, verificar as mensagens que foram compartilhadas antes, para que você possa entender o fio da meada daquilo que a gente está conversando a respeito dessa excelente notícia. Que notícia? Gente, esse diagrama, ele fala para a gente a respeito da grande história, daquilo que Deus está fazendo na história, e a gente percebe isso olhando para a Bíblia. Você olha para a sua Bíblia, você percebe que de Gênesis a Apocalipse existem vários livros. Talvez você possa achá-los um tanto quanto desconexos, mas não são. Eles contam a mesma história. Eles contam para a gente, a partir desse primeiro símbolo aqui, essa seta virada para baixo, que Deus é o Criador de todas as coisas, isso em Gênesis 1 e 2. Que Deus fez todas as coisas, Deus nos fez. Deus fez você, Deus fez os seus amigos, seus colegas de trabalho, Deus fez tudo. E tudo que Ele fez é bom. Deus não criou o caos, Deus não criou o mal, Deus não criou a desordem, Deus não criou as doenças, Deus não criou os problemas, o caos que existe em nossa sociedade.
Mas então por que isso existe, se Deus não criou? O segundo símbolo desse diagrama, esse X, fala para a gente a respeito do pecado. Em Gênesis 3, a humanidade ela opta por se desconectar de Deus. E a Bíblia diz que o salário, a paga, pelo pecado, pela desconexão, é a morte. E em função do pecado, nós passamos a experimentar uma vida sem sentido. Em função do pecado, eu e você passamos a marcar outras pessoas não com o amor. Eu marco as pessoas com um coice, com uma cotovelada. Eu marco as pessoas com um olhar de ódio, com indiferença, com um sorriso sarcástico. Por quê? Porque o pecado fez isso comigo. O pecado fez isso com você também. O pecado fez isso com a gente. A boa notícia, e o terceiro símbolo desse diagrama fala disso, essa seta aponta para frente, é o povo de Israel escolhido a partir de um homem chamado Abraão, para que dele surgisse uma nação que deveria ser luz, deveria ser sal para as outras nações. Dessa nação surge Jesus, e a gente está aqui no clímax dessa grande história. Jesus vive, entra na história, vive uma vida perfeita no meu e no seu lugar. Ele marca as pessoas com o amor, ele compartilha com as pessoas o amor, ele vive o amor e amorosamente ele se entrega na cruz por mim e por você para pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscita 3 dias depois e o reino de Deus agora está disponível para nós porque o Espírito Santo está entre nós. E agora nós vivemos o quinto símbolo desse diagrama, essa seta virada para frente, esse azinho de ático, a nossa comunidade local. Nós somos o povo de Deus agora em missão. Qual missão? Eu vim aqui, Carlos, porque eu estou com um problema na minha cabeça, eu estou com uma dificuldade aqui no meu coração, uma dificuldade emocional, e você vai falar da minha missão? Sim, você, como parte do povo de Deus, você tem uma missão. Sabe qual é? A missão de apontar como uma seta para a realidade que um dia virá. O último símbolo fala para a gente da eternidade. Fala para a gente do que a Bíblia chama de nova criação. Quando viveremos novos céus e nova terra, e onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento. Desculpa. E nós somos esse povo de Deus que aponta para essa nova criação. Essa é a nossa missão. Você tem uma grande notícia para contar. A palavra evangelho significa boas notícias. Não é qualquer notícia, não. Não é a boa notícia de que você recebeu um aumento. Puxa, que legal, recebi um aumento. Quanto? 20%, 30%. Puxa, vai me ajudar demais. É uma boa notícia. Não, a palavra evangelho, gente, é a melhor notícia da história. Essa notícia está representada aqui nesse símbolo, nessa cruz. É essa notícia que eu e você temos que repartir todos os dias e marcar os nossos amigos, e marcar os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho com ela. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui neste momento. Com o que você tem marcado as pessoas que cercam você? Se as pessoas pudessem, neste momento, congelar a história e olhando para trás com aquilo que você já fez e faz, o que elas diriam sobre as suas marcas? O que tem marcado você nos relacionamentos com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho? O desejo do meu coração e a vontade do Senhor é que o que marque você, o que caracterize você, o que distinga você das pessoas com quem você convive, seja o amor de Jesus revelado na cruz. Nós somos o povo que compartilha a melhor notícia da história da humanidade. Olha só, esse teólogo, eu sempre gostei muito dessa citação, eu não sabia quem tinha falado, e eu achei essa semana, D.T. Niels, um pastor do Sri Lanka. Olha o que ele diz: evangelismo, a palavra evangelismo, né, associada a compartilhar a mensagem do evangelho, é testemunho. É testemunho, mas não se engane, testemunho não é
atitude sem palavras, porque se você for convidado para testemunhar numa audiência, num processo judicial, o juiz vai esperar que você, de fato, fale, de fato, expresse a partir das suas palavras a respeito de algo, de alguma informação. O evangelismo é testemunho. É um mendigo dizendo a outro mendigo onde conseguir comida. Irmãos e irmãs, nós não somos melhores do que ninguém. A sabedoria bíblica diz que eu e você somos pecadores. A sabedoria bíblica diz que Deus sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura. Nós enganamos, às vezes, as pessoas que não nos conhecem, mas as pessoas que nos conhecem bem, elas sabem o quanto nós somos falhos, limitados, pequenos, pecadores. Não é verdade? Não é verdade? As pessoas que estão ali fora, da porta para fora, que não frequentam comunidades cristãs, que se dizem ateias, agnósticas, que não querem se envolver com Deus, ela não é pior do que você em nenhum gênero, em nenhum grau. Somos todos iguais. A questão é, se nós pecadores encontramos pão, se nós pecadores sabemos onde há uma mesa com muita fartura de pão e vinho, nós precisamos contar para os outros mendigos onde há comida. Onde há comida. E eu pergunto para você, como podemos repartir Jesus com nossos vizinhos, com nossos amigos? Como que nós podemos fazer isso? Será que nós devemos convidar as pessoas para que venham à igreja? Ótimo se vierem, serão muito bem recebidas. Terão um cafezinho ali antes e vamos bater um papinho no pós-culto. Ótimo se vierem, mas não é esse o ponto. Como podemos repartir Jesus profunda e genuinamente com nossos amigos e vizinhos? Para que a gente responda essa pergunta, a gente precisa entender que nós vivemos em 2024, numa sociedade que não tem nada a ver com 50, com 100 anos atrás, ou com a sociedade dos tempos em que Jesus viveu. Eu queria gastar alguns minutos com vocês olhando para esse conceito da modernidade tardia. Existem várias maneiras de se classificar, ou de se entender, de se conceituar os tempos em que vivemos. E esse tempo, especialmente que nós vivemos hoje, ele é chamado de modernidade, ou de pós-modernidade, modernidade líquida, ou modernidade tardia. Presta atenção comigo no que esse slide fala. A modernidade tardia descreve uma fase avançada de modernidade em que os efeitos da industrialização, urbanização e globalização intensificaram-se a ponto de alterar as formas tradicionais de organização social e de identidade pessoal. Nós estamos vendo isso. A industrialização, a globalização, a urbanização, isso avançou tanto, isso se desenvolveu tanto que a nossa sociedade mudou. Nós mudamos. Nós somos muito mais individualistas, muito mais consumistas do que uma geração anterior foi. A modernidade tardia, ela tem características específicas. Ainda, as instituições sociais tornam-se mais flexíveis e complexas. E as normas que antes moldavam as escolhas individuais perdem força, levando as pessoas a se tornarem mais responsáveis pela construção de suas identidades e trajetórias. O que isso aqui deve fazer a gente pensar? O que era uma norma que antes moldava as escolhas individuais em uma sociedade? Uma sociedade que era cristã. Há 50, há 80, 100 anos atrás, uma pessoa ela poderia não acreditar em Deus, não frequentar comunidade cristã nenhuma, mas os valores que regiam aquela sociedade cristã os afetavam diretamente a vida dessa pessoa que nem acreditava em Deus. Hoje, nós vivemos num contexto completamente diferente. Nessa modernidade tardia, essas normas que antes moldavam a nossa sociedade, elas perdem força. Então, quando você chega para compartilhar, voltando para o nosso assunto, repartir
Jesus com os nossos amigos, familiares e vizinhos. Se antes você chegava para alguém e falava sobre Jesus e você dizia, olha o que a Bíblia diz, e isso tinha algum valor, hoje, se você falar sobre Jesus com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu familiar não cristão, ele vai dizer, ok, a Bíblia diz isso, você acredita, tudo bem, é a sua verdade, mas não é a minha. Porque vivemos numa sociedade relativista. Essas normas que antes moldavam a nossa sociedade, não moldam mais. Como que nós repartimos neste contexto? O estudioso Charles Taylor, filósofo canadense, a respeito da modernidade tardia, diz o seguinte: na modernidade tardia, houve um colapso das grandes metanarrativas que outrora orientavam a vida coletiva e individual. Sabe aquele diagrama que eu mostro para vocês dominicalmente? É uma metanarrativa. É uma grande narrativa. Olha o que Charles Taylor está dizendo. Na modernidade tardia, há um colapso dessas grandes metanarrativas. Nós, discípulos e discípulas de Jesus, acreditamos que a Bíblia é a verdadeira história sobre a humanidade. A nossa sociedade, de forma quase que total, fora dos ambientes, das quatro paredes das igrejas, elas simplesmente não toleram metanarrativas. Então, quando você diz para alguém que o problema do ser humano é a desconexão para com Deus, é o que a Bíblia chama de pecado, isso não faz sentido nenhum para essa pessoa que está mais afetada pela cultura dessa modernidade tardia do que pelo Evangelho, do que pelos valores revelados nas Escrituras. Ainda, olha o que Charles Taylor diz. A narrativa coletiva sobre o sentido da vida, da história e da moralidade é substituída por histórias, o quê? Individuais. Onde cada pessoa constrói seu próprio caminho e significado e verdade. Não é isso? Para você, legal, Jesus faz sentido. Que bom que você é uma pessoa espiritualizada, mas para mim, eu prefiro que a minha espiritualidade tenha a ver com plantas, porque com as plantas eu me encontro e eu sinto que eu sou totalmente abençoado por elas e eu vou me prostrar diante disso aqui. E você tem que concordar, porque essa é a minha opinião, é a minha vida, da minha vida cuido eu. Parece que isso acontece, isso está acontecendo cada vez mais por obra do acaso. Não é. É uma cultura que caminha na direção de um individualismo extremo. Extremo. E nessa cultura, nesse ambiente que nós vivemos, mais importam as histórias individuais do que a grande história, do que a metanarrativa revelada nas Escrituras. Eu estou fazendo essa curva, gente, para falar o quê? Neste momento da história, o que comunica, a gente quer repartir. A melhor notícia de todas. Jesus entrou na história e porque Jesus entrou na história, o reino de Deus chegou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as doenças, ele venceu o caos, ele venceu a corrupção, ele venceu a mentira, ele venceu tudo que nos aflige hoje, o que aflige, tira a sua paz hoje, Jesus venceu. Essa é a melhor notícia da história. E nós queremos compartilhar isso. Agora, neste momento da história, o que comunica mais profundamente é a ênfase em experiências pessoais autênticas, narrativas individuais e o poder das relações interpessoais e emoções. Eu gostaria, gente, que você olhasse para isso aqui e que a gente caminhasse junto para a reflexão de que a mensagem do Evangelho é a mesma, de que os discípulos e discípulas de Jesus compartilharam lá no primeiro século. A igreja de Atos, que você tem aí na sua Bíblia, se olha lá, eles compartilharam o Evangelho. Paulo, enquanto plantava igrejas, ele compartilhava o Evangelho. Não era sobre dinheiro, não era sobre emoções, não era sobre ficar rico ou ser um profissional bem-sucedido. Paulo compartilhava o Evangelho. A igreja de Cristo, no ano 500, compartilhava o Evangelho e ela vem compartilhando o Evangelho até chegar aqui hoje, em 2024, nós aqui neste ambiente. Qual mensagem nós compartilhamos? Evangelho. Não é sobre dinheiro, não é sobre sucesso profissional, não é sobre emoções. É sobre as boas notícias daquilo que Jesus veio fazer na história em nós e quer fazer a partir de nós. Ok? Agora, como que nós compartilhamos essa boa notícia?
É sobre isso que eu gostaria de compartilhar, de conversar com você nessa manhã, à luz deste tema. Reparta a história de Jesus através de você. Reparta a história de Jesus, o que Jesus veio fazer, o que Ele fez através de você. Existe uma coisa que às vezes a gente fala, meio sem querer, ou querendo de fato, que é, vou falar de Jesus para você, mas não olha para mim, tá? Esquece da minha vida. Esquece da minha vida porque eu sou falho, eu sou pecador. Então assim, não olha para mim, vou falar de Jesus para você, mas esquece de quem está falando. Não dá para fazer isso. Não existe isso. Porque, especialmente na sociedade em que vivemos, as grandes narrativas, elas são ignoradas. As pessoas, os seus amigos, colegas de trabalho, os seus vizinhos, os seus familiares, eles prestam atenção na sua história. Em histórias autênticas, histórias que contenham emoções, histórias que contenham verdades, momentos de sofrimento, momentos de festa, de alegria e momentos de luto. As pessoas querem ouvir a sua história. Por isso, reparta a história de Jesus através de você. Deixe o Evangelho alcançar as pessoas que estão à sua volta, mas deixe com que isso atravesse você. Ok? Eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de João, no capítulo 9, onde as Escrituras contam para a gente a respeito de um texto, de uma história muito linda, de uma pessoa que sofria muito. Eu queria lembrar com você que hoje, se você tiver um familiar com deficiência visual, essa pessoa tem inúmeras limitações de acesso, dificuldades, uma série de dificuldades. Porém, nos tempos de Jesus, uma pessoa cega, ela era vista como alguém completamente à margem daquela sociedade. Uma sociedade religiosa. As pessoas olhavam para essa pessoa cega e pensavam, deve ser castigo de Deus. Ela deve ter nascido assim porque os pais pecaram. Ou essa pessoa mesmo deve ter pecado na infância e Deus fez com que ela vivesse isso. E elas atrelavam causa e efeito para o sofrimento. E Jesus vai dizer para a gente, a partir dessa história, que não é bem assim. E eu quero que você olhe comigo, João, capítulo 9, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, presta atenção comigo, olha só, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam seguindo a Jesus, não eram pessoas distantes de Jesus, essas pessoas próximas que estão comendo com Jesus, fazem essa pergunta para Jesus. Jesus, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha a resposta que Jesus dá. Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. As pessoas que nos cercam, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, que segundo a sua ótica não conseguem lidar tão bem com a vida, são pessoas imaturas, são pessoas pecadoras, são pessoas difíceis de lidar, segundo a nossa ótica, o nosso olhar pecador. Por que elas estão assim? Por que o filho de fulano está nessa situação? Por que o casamento de ciclano está nessa situação? Porque eles estão colhendo frutos a respeito de outras vidas? Será que essas pessoas estão sendo punidas por Deus? Eu acho que Deus está punindo o que essas pessoas estão passando, essas pessoas por escolhas que elas tiveram no passado. Será que é isso? Fulano ficou doente. Deus pesando a mão. Deus pesando a mão porque com Deus não se brinca.
E aí a gente começa a espiritualizar as coisas e começa a falar coisas que Jesus não disse. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Sim, esse homem é cego, ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, uma deficiência, mas não foi nem ele que pecou, nem os seus pais. Foi para que a obra de Deus se manifestasse nele e a partir dele. Eu gostaria que você olhasse nesse momento, pensasse nas pessoas que cercam você, nas pessoas com as quais Deus colocou você para viver, para trabalhar, para vizinhar, para que você entendesse que essas pessoas com seríssimas limitações e complicações, assim como todos nós aqui, essas pessoas, elas são alvo da obra de Deus, hoje, no tempo que nós vivemos. O texto continua, depois de dizer isso, olha o que Jesus faz, gente, não faz muito sentido. Presta atenção nisso. Não é uma coisa muito higiênica, não é uma coisa muito agradável, talvez. Olha o que Jesus faz. Jesus cuspiu no chão. Você imagina Jesus cuspindo? Dando aquela puxada assim? Imagine comigo. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só, gente, o que Jesus está fazendo aqui, claramente tem uma referência com Gênesis 2, 7. Quando o texto diz o seguinte a respeito da criação. O texto diz assim, que o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O que Jesus está fazendo ali é mostrando, desenhando literalmente para os seus discípulos quem ele é. Eu não sou mais um. Eu não sou mais um rabino, porque se a gente voltar aqui, eu vou voltar. Olha do que chamaram Jesus. Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Parece que é uma pergunta respeitosa, mas não é. Os discípulos estão chamando Jesus de mestre acadêmico aqui. Eles poderiam chamar Jesus de Kyrios, Senhor. Aí sim, nós nos submetemos diante da sua vontade. Quem pecou? Poderia ser isso. Mas a pergunta deles é simplesmente a expressão deles, referindo-se a Jesus, é uma palavra respeitosa, mas não é uma palavra de submissão. E por isso, eles precisam saber, eles precisam aprender que Jesus não é simplesmente um mestre. Jesus não é simplesmente um professor. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, Jesus não é uma proposta de mais uma religião. Você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser islâmico, muçulmano, você pode ser Hare Krishna, você pode ser de inúmeras vertentes de espiritualidade, e está tudo bem. Jesus é mais uma proposta. Não é. Jesus nunca se propôs a ser uma alternativa na sua espiritualidade. Senão, ele não precisava morrer na cruz. Ele deu a vida dele, ele entregou tudo que ele tinha na cruz do Calvário, porque ele é o Senhor que criou todas as coisas. Ele é aquele que dá a mim, a você, fôlego de vida, para que hoje eu e você possamos repartir do evangelho, da boa notícia, com os nossos amigos que ainda não o conhecem. Jesus está lembrando os seus discípulos aqui de que ele não é um rabi, ele é o Senhor. Eu queria lembrar você nessa manhã, Jesus não é um mestre, pura e simplesmente. Jesus não é uma pessoa inteligente que viveu há mais de 2000 anos atrás, um ser admirável, não. Jesus é Deus. Ele entrou na história, ele curou pessoas, ele morreu crucificado, mas 3 dias depois ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus aponta para o fato, ou testifica, de que tudo que contém na história bíblica, essa metanarrativa, essa grande história, é confiável, é verdade. O texto continua, e olha o que Jesus manda o ex-cego fazer, ou o cego até aqui fazer. Vá lavar-se no tanque de Siloé.
O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então imagina a cena, o tempo aqui não é relatado para a gente. Esse homem ele se levanta com dificuldade, ele ainda é cego. Ele caminha de alguma forma, com a ajuda de alguém, até o tanque de Siloé. Ele se lava lá da cuspida mais barro que Jesus passou no olho dele. Uau! E ele volta vendo. E ele volta vendo. Gente, essa é a minha e essa é a sua história. Nós somos cegos, perdidos, completamente perdidos sem Jesus. O texto começa dizendo, se você voltar lá no versículo 1, que Jesus viu aquele que não via. Jesus viu o cego. Nessa manhã, todos nós aqui somos cegos. A boa notícia é que Jesus nos vê. Ele nos vê e Ele nos chama para ver também. Ele nos vê, Ele nos lembra de que Ele não é mais Ele não é mais uma religião. Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Ele nos lembra disso e Ele nos ordena que nos lavemos e que voltemos vendo. E essa notícia, gente, ela não é um fim em si mesma. Você vê, isso não é o propósito de Deus para a sua vida pura e simplesmente. Porque o texto fala para a gente que Jesus manda esse cara a se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O narrador aqui quer lembrar a mim e lembrar a você que tem um propósito, tem um gancho aqui. Tem alguma coisa aqui que ele vai contar ali na frente. Não mandou ele se lavar simplesmente no rio tal lá e acabou. Não, ele foi enviado para um tanque cujo nome significa enviado. Para vocês terem uma ideia, apóstolo, os 12 apóstolos que a gente fala, que as igrejas falam, nós sabemos mais ou menos como isso funciona. A palavra apóstolo significa enviado. Enviado. Esse homem, este cego de nascença, ele é enviado ao apostolado. Ou seja, para que também seja enviado para repartir. Para repartir. O pastor norte-americano John Mark Comer, a respeito desse texto, olha o que ele diz. O tanque de Siloé, que significa enviado, simboliza o envio do homem curado de volta ao mundo, agora com uma nova identidade e propósito. Ele não é simplesmente curado, ele é enviado de volta ao mundo. O texto diz que ele voltou vendo. Voltou para onde? Voltou para onde? O texto não fala exatamente onde eles estavam. Mas João conta para a gente que ele foi, lavou-se no tanque de Siloé e voltou vendo. Voltou para onde? Voltou para a vida. Voltou para os amigos. Voltou para a família. Agora com uma nova identidade e com um novo propósito. John Mark Comer continua. Ele diz, a cura e a transformação espiritual não nos retiram da sociedade. Pelo contrário, nos capacitam a voltar ao mundo com uma visão mais clara e um coração renovado. Nessa manhã, nós estamos aqui para ao redor da mesa termos um encontro com Jesus. Comunitário. Não é um encontro individual, não é você e Jesus. Somos nós e Jesus. E nós seremos curados aqui. Nós seremos abençoados, nós seremos renovados. Para quê? Para que voltemos para as nossas casas, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para repartir. Repartir do ático da igreja? Não. Repartir sobre Jesus. Repartir sobre aquele que tem transformado as nossas vidas. Eu queria destacar 3 coisas aqui que o texto, de uma forma muito bela, passa para a gente, transparece para a gente com você aqui, de forma rápida. Primeiro, conte sua história aos seus vizinhos. A gente falou sobre a modernidade tardia, sobre o tempo que nós vivemos. Se você comprar uma Bíblia desse tamanho, comentada, com os melhores comentários, com as melhores perspectivas, e doar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, meu Deus, que cilada. Onde eu vou pôr essa Bíblia desse tamanho? O que eu vou fazer com isso aqui? Obrigado. Você pode dar uma Bíblia para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar.
Mas a melhor coisa que você pode fazer no tempo em que vivemos é contar a sua história. É contar a sua história. No tempo em que vivemos, as histórias autênticas comunicam muito mais do que verdades absolutas. Para mim, Jesus é o Senhor. Isso é verdade absoluta. Para mim, Jesus nasceu da Virgem Maria e ele cresceu sem pecado, e ele morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados. Isso para mim é verdade absoluta, mas para o seu amigo, para o seu vizinho, isso não é. E a maneira de você compartilhar as suas verdades absolutas com o seu vizinho, amigo, familiar, que vive rodeado de verdades relativas, é contando a sua história. Contando o que Jesus está fazendo na sua vida. Olha o que aconteceu na vida desse cego. Conte a sua história para os seus vizinhos. Versículo 8. Os seus vizinhos que anteriormente, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Gente, imagina só essa cena. Os seus vizinhos, aqueles que viram este homem a vida inteira mendigando sem enxergar nada, estão surpresos porque ele está andando para lá e para cá, vendo normalmente. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: o homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, eu sei, é inacreditável, e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Olha o que esse homem está fazendo para os seus vizinhos. Gente, ele está falando sobre por que Jesus misturou saliva e terra. Ele explicou, que faz uma referência a Gênesis 2, 7. Ele explicou isso para os vizinhos dele? Ele disse que Jesus é o Senhor soberano dos céus e da terra, aquele que é o enviado, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Ele disse isso? Não, ele só está contando o quê? O que aconteceu com ele. Ele está contando a história dele, ele está dizendo: olha, eu sei que é difícil de acreditar, eu sei que é um pouco nojento também, mas Jesus fez o quê? Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou isso nos meus olhos e mandou eu me lavar no tanque de Siloé. Tá, mas onde está esse homem? Não sei. Eu não sei. Eu não faço ideia. Às vezes, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, temos vergonha de dizer eu não sei, né? Para algumas perguntas, para alguns questionamentos das pessoas que não seguem a Jesus, ou chegam para você e perguntam assim: ok, você entendi, você é uma pessoa que quer marcar as outras pessoas com amor. Mas por que existe sofrimento? Por que pessoas nascem com deficiências ou necessidades especiais? Por que existe tanta pobreza no mundo? Por que existe tanta injustiça? Por que existe tanta corrupção nos poderes? Você pode dizer: eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta. O que eu sei é o que Jesus está fazendo na minha vida. Conte a sua história para os seus vizinhos, para as pessoas que estão ao seu redor no trabalho, para as pessoas que moram na sua vizinhança mesmo, ali de porta. Conte a sua história. Não precisa inventar. Você não precisa contar que a igreja A é melhor do que a B, porque no passado a igreja C fez isso. Não. Você só precisa contar o que Jesus está fazendo no seu casamento, o que Jesus está fazendo no seu coração, na sua mente. Você precisa contar para os seus amigos que nos dias difíceis, quando você estava pensando em suicídio, Deus falou com você amorosamente a partir de um irmão e de uma irmã, e você sentiu uma paz inexplicável. Tá, mas onde que eu encontro esse Jesus? Não sei. Não tem problema dizer não sei. Ainda, conte a sua história aos religiosos. Eles sempre estarão por perto. Conte a sua história aos religiosos. Pessoas...
religiosas da mesma denominação que você, de outras denominações, de outras vertentes religiosas até. Conte a sua história, olha só. Então, agora não são os vizinhos mais. Agora levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu. O que ele respondeu, gente? A mesma história, ó. Ele colocou, eu sei, é nojento, é estranho. Ele colocou uma mistura da terra com saliva nos meus olhos e eu me lavei, agora vejo. Ele já está cansado de falar. Ele está contando o que Jesus está fazendo na vida dele. Ele não está inventando uma história, ele não está complicando as coisas, ele está simplesmente dizendo o que Jesus fez na vida dele. Aí, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, porque Jesus cura esse homem no sábado. E naquele tempo, os religiosos, os fariseus especialmente, os zelotes, os mais rigorosos na guarda da lei, eles não faziam nada no sábado. Eles tinham os passos, literalmente os passos contados que eles poderiam dar naquele dia. Um coxo que pedisse esmolas na rua e que ele tinha uma maca, que era onde ele dormia, e como se fosse a carteirinha dele de que ele pode praticar a mendicância. Naquele dia, ele não poderia se levantar com as dificuldades dele, pegar a maca e trocar de lugar. Naquele dia, não. No sábado, você não podia fazer nada. E os religiosos aqui estão irritados com Jesus, porque Jesus curou no sábado. Outros, porém, perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim, houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você, então, esse cego? O que você fala para a gente? Foram os seus olhos que ele abriu. Conta para a gente o que aconteceu. O homem respondeu, ele é um profeta. E essa resposta aqui, gente, é uma resposta de quem já não sabe mais o que falar. Porque ele não está dizendo que ele é um profeta porque esse cego aqui entende que Jesus é um profeta. É uma fala quase que genérica para dizer, ele é um homem de Deus. Ele é um profeta. Conte a sua história do que Deus está fazendo na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, para os seus vizinhos, para os religiosos que vierem perguntar. E conte a sua história aos seus familiares. Eu acho que essa aqui é a parte mais difícil, né? Contar para os religiosos que você não conhece direito, pessoas que você não vai conversar depois, você até fala e sai fora. Mas falar da sua história, do que Jesus está fazendo na sua vida, para os seus familiares, é mais difícil. É mais difícil porque você sabe que aquelas pessoas conhecem você. Mas olha o que o texto diz. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e que havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam, olha, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, eles não sabem. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os nossos familiares também precisam ouvir a respeito da nossa história. Reparta Jesus com seus vizinhos, reparta Jesus com os religiosos que você conhece, reparta Jesus com os seus familiares através da sua história. Muitas pessoas no Brasil que se dizem evangélicas, frequentam comunidades cristãs, elas estão se tornando parecidíssimas com seus líderes, parecidíssimas com um gueto de pessoas que se diz crente, que se diz discípula de Jesus e que vive de um jeito muito específico, mas que não tem nada a ver com as marcas que Jesus nos ensinou a ter, as marcas do amor. Se você tem sido encontrado, transformado, curado, curada por Jesus, conte a sua história aos seus vizinhos, aos religiosos e aos seus familiares.
Pela segunda vez, chamaram o homem. Ele não aguenta mais falar. Ele já não estava ali mais naquele recinto. Chamaram ele de novo. Sabe quando sua criança vem marchando assim com raiva? Porque você chamou? Tipo assim. Sabe quando isso acontece? É assim que esse homem veio. Esse homem veio, não acredito, de novo. Pela segunda vez chamaram o homem. E lhe disseram, para a glória de Deus, pelo amor de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Porque na cabeça dele, gente, Jesus tem que ser pecador. Porque se Jesus não for pecador, ele é Deus. Então eles estão diante de um nó complicado mesmo. Olha o que ele respondeu. Eu não sei se ele é pecador ou não. Eu conheço muito pouco a respeito dele. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem, caminharam ao longo de suas vidas dentro de comunidades cristãs. Dentro da igreja presbiteriana, a nossa denominação, existe uma tradição na direção de se estudar muito a palavra e de formar discípulos e discípulas de Jesus maduros à luz do que a palavra diz a partir de escola bíblica dominical. Isso é muito legal, é muito bacana. Isso é desejável, mas não é isso, não é este o primeiro ponto. O que Jesus quer de mim nessa manhã e o que Ele quer de você nessa manhã, primeiro, é curar você para que você volte a ver. É curar você para que você não mais viva uma vida à margem, mas no centro da vontade de Deus. E que você conte a sua história exatamente como você está. Para os seus vizinhos, religiosos e familiares. Mas eu não sei, Carlos, como falar. Eu não entendi muito bem ainda. José do Egito e José, pai de Jesus, são pessoas diferentes? Eu não entendi. Como assim a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento? Como assim vários livros? Eu não entendi. Você vai ter tempo para entender. Esse não é o ponto. Essa não é a prioridade. A prioridade que eu quero compartilhar com você nessa manhã é repartir Jesus atravessando a sua vida para os seus vizinhos, familiares, amigos, que ainda estão cegos, que ainda estão distantes, que ainda estão sendo marcados mais pela cultura do que pelo amor sacrificial de Jesus. Eu acho que você consegue. Eu não tenho dúvidas. Você consegue, durante essa semana, contar a sua história para alguém. Olha, eu tinha um problema sério com pornografia. Mas depois que eu conheci a Jesus, eu estou sendo liberto. Eu tinha um problema sério com o álcool. Mas depois que eu conheci a Jesus, eu ainda não sei bem, não entendi muito bem como as coisas funcionam, mas eu estou começando a entender a moderação. Eu tinha um problema sério com a minha esposa, com o meu esposo. A gente estava diante do divórcio. Depois que a gente encontrou Jesus, coisas incríveis têm acontecido em casa. Eu voltei a amar o meu esposo, a minha esposa, de uma maneira que eu não consigo nem expressar. Mas como isso aconteceu? Não sei. Onde está Jesus que fez isso com você? Eu não sei dizer. Eu posso, a partir da minha vida, apresentá-lo para você, para que você também o conheça. Pastor Eugene Peterson, falecido em 2018, conhecido como sendo pastor de pastores, um homem fantástico, um homem incrível, um pastor que marcou a sua geração. Ele diz a respeito desse texto: somos todos, de certa forma, como esse homem, como esse cego, buscando ver e compreender a realidade espiritual em Cristo. Enquanto Jesus nos guia para uma vida de renovação e clareza. A impressão que eu tenho é que os religiosos ali, conversando com esse cego, em algum momento disseram: puxa, mas você não sabe nada. Tudo que a gente pergunta, você não sabe responder, você só conta essa história aí. Essa é a nossa história também. Nós não sabemos responder todas as perguntas, nem a maioria delas. Nós estamos como este cego, buscando compreender o que Jesus está fazendo na nossa vida, ou o que Ele está fazendo na história.
Mas o que nós podemos e devemos fazer é contar nossas histórias, é repartir Jesus, de forma que essa informação não seja uma informação aqui, do campo cognitivo, mas seja algo que atravesse nossas vidas e revele profundamente quem nós somos. Revele as minhas falhas, as suas falhas, os seus pecados, não tem problema. Porque é a partir dos nossos pecados, das nossas falhas, dos buracos que há em nós, que a graça de Jesus é revelada. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como está o seu coração. O que eu sei é que ao redor da mesa de Jesus Cristo há vida. Mas essa vida não é para você se empanturrar. Essa nunca foi a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para mim e para você é que nós façamos mais ou menos o percurso aqui deste cego. Nós temos do que se orgulhar? Não. Somos cegos e sem Jesus estamos fadados a uma vida miserável. Mas quando Jesus nos encontra, Ele nos cura. Mas não apenas Ele nos cura, Ele nos envia em missão, do jeito que você é. Mais introspectivo, mais extrovertido, mais falante, menos falante, do jeito que você é. Jesus envia você, com o conhecimento que você tem, para que outras pessoas que ainda estão cegas também passem a ver. E como é que você vai fazer isso? Contando a sua história, contando o que Jesus já tem feito na sua vida. Eu não quero jogar um peso para vocês aqui. Esse homem, ele não precisou fazer um curso de teologia para falar sobre a história dele. É algo natural. Eu não quero jogar um fardo sobre você, mas Carlos, eu não consigo. Todos nós sabemos aqui que nenhum de nós consegue. Nós somos pecadores, nós somos falhos. O apóstolo Paulo, o enviado Paulo, ele disse que aquilo que ele queria fazer de bom, ele não conseguia fazer. E aquilo de ruim que ele queria deixar de fazer, ele não conseguia deixar de fazer. Porque existe um impostor que vive em nós. Existe um Carlos que às vezes é revelado, e esse Carlos não é o Carlos criado por Deus. Esse é o cego, afetado pelo pecado. Mas por causa de Jesus, existe um novo eu sendo formado dia após dia. Não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar neste repartir. Se nessa manhã você chega aqui cego, limitado, coxo, doente, se nessa manhã você chega assim aqui, essa é uma manhã de cura. Jesus está aqui e Ele quer curar você. Mas Ele quer curar você para enviar você. Enviar você para os seus vizinhos, para os religiosos e para os seus familiares. Para que você conte a sua história e para que Deus seja glorificado. Para a gente levar para casa, antes da gente ir celebrar a ceia do Senhor Jesus, eu quero convidar você a pensar comigo em 3 coisas. Primeiro, a cura que Jesus opera atinge e transforma tanto a pessoa curada quanto os seus vizinhos, religiosos e familiares. Você não tem dificuldade em chegar diante de Deus e pedir uma cura para você. A gente não tem dificuldade com isso, mas à luz deste texto, a cura que Jesus opera atinge você, mas atinge também as pessoas que cercam você. Ainda, quando passamos a enxergar, Deus quer que sejamos testemunhas ativas, desafiando os que ainda estão cegos pela religião e cultura, apontando para a liberdade e a visão que apenas Jesus oferece. Sejam testemunhas ativas, intencionais. Pratiquem esses hábitos, estejam atentos aos que os seus vizinhos, ao que os seus familiares estão dizendo, estão chorando. Convide-os à mesa, compartilhem o pão
da vida, que é Jesus. Presenteiem essas pessoas com mimos, com carinho, com amor, e repartam a melhor notícia através de vocês. E por último, reparta Jesus através da sua história. Deixe com que todos saibam o que Ele tem feito em sua vida. Faça isso. Faça isso para ontem. E deixe o resto com Jesus. É Ele que vai transformar os seus vizinhos, os religiosos, os familiares. O trabalho de transformação é com o Espírito Santo. Conte a sua história. Amém? Posso orar? Vamos orar? Deus, nós agradecemos o seu cuidado. Nós agradecemos a sua palavra que vem ao nosso encontro, nos corrige, nos alinha, nos alenta. Obrigado, Senhor, porque somos um bando de ex-cegos aqui nessa manhã. Pecadores, falhos, limitados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou na história, viveu uma vida perfeita, morreu em nosso lugar, ressuscitou, enviou o seu Espírito Santo para nos capacitar, para que possamos, no vai e vem da vida, contar as nossas histórias, para que as nossas histórias revelem a sua história, a sua grande história. Capacita-nos nesta manhã, Pai. Enche-nos de desejo, de vontade de viver isso, para a honra e glória do seu nome.